E se eu te dissesse que o Portland Trail Blazers podem ter montado um dos elencos mais perigosos da NBA sem ninguém perceber? Parece exagero? Então pensa comigo, você adiciona Ja Morant em um time que já conta com Damian Lillard, Demi Avdija, Scottie Henderson, Sheldon Sharp, Towns Cameron e Donovan Siakam. No papel isso parece um videogame, mas existe um problema enorme que pode fazer esse projeto desmoronar antes de engrenar. E não é por causa das lesões, nem por causa da defesa. Muito menos pela falta de talento, é algo muito maior. Hoje eu vou mostrar por que esse time pode ser um candidato a surpreender toda a NBA ou uma bomba relógio pronto para explodir. Eu sou o Leonardo, vocês estão no canal Hora do Basca, senta aí que lá vem a história. Bora falar do Portland Trail Blazers, Ja Morant, próxima temporada e o que esperar dessa franquia, que com certeza, cara, esse Portland vai dar muito o que falar na próxima temporada da NBA. Let's go! Vamos começar pelo principal, né? Trazer Ja Morant, né, muda completamente o patamar dessa equipe. Quando saudável, ele continua sendo assim um dos jogadores mais explosivos da NBA. Poucos armadores conseguem colocar tanta pressão na defesa adversária. Ele acelera o jogo, ataca o aro sem medo, cria espaço para os companheiros e consegue transformar uma posse de bola aparentemente comum em uma enterrada espetacular. É exatamente o tipo de jogador que muda a identidade ofensiva de uma franquia. Claro, existe o contrato pesado, existe o histórico recente de lesões, mas existe uma pergunta que vale milhões. Se você pudesse adicionar um jogador All-Star no seu time sem abrir mão de escolhas futuras de draft, você recusaria? Você recusaria, guys? Se vocês pudessem, né, adicionar um jogador nível All-Star, né, no seu time sem abrir mão, né, de escolhas futuras de draft, como o Los Angeles Lakers fez nessas últimas trocas, né, que é um tema para um outro vídeo, né, Los Angeles Lakers que abriu, né, mão de todas as suas futuras escolhas de draft pelos próximos, se não me engano, 7 anos, né, saída do LeBron James, saída do Marcus Smart e etc. Mas é um tema para outro vídeo que já vai sair. Mas enfim, se vocês pudessem abrir mão, né, do que eu acabei de comentar, né, pudessem adicionar no elenco do time de vocês aí um jogador nível All-Star sem abrir mão, né, de escolhas futuras do draft, vocês recusariam essa proposta? Provavelmente, né, vocês vão concordar comigo que provavelmente não recusaria, e é exatamente por isso que essa movimentação chama tanto a atenção. Mas contratar uma estrela é a parte, digamos, mais fácil. Agora vem a parte, né, que realmente complica tudo. Porque talento nunca foi o grande problema. O problema é o encaixe de todo mundo. Pensa nessa rotação: Ja Morant, Damian Lillard, Jrue Holiday, Scottie Henderson, Shep Sharp. 5 jogadores que gostam, né, de ter a bola nas mãos. 5 jogadores que precisam de minutos. 5 jogadores acostumados a decidir partidas. Então eu faço a seguinte pergunta para vocês: quem vai aceitar, né, sair do banco? Quem vai abrir mão dos arremessos? Quem vai defender o melhor armador adversário durante 40 minutos? É aqui que grandes elencos podem se transformar em grandes decepção. E esse talvez seja o maior desafio lá em Portland para a próxima temporada. Só que existe um outro jogador que pode resolver parte desse quebra-cabeça e quase ninguém, né, assim, quase ninguém está falando sobre ele. E assim, pode parecer estranho, né, mas Ja Morant talvez nem seja o jogador assim, mais importante desse projeto do Portland Trail Blazers. Com certeza, né, o cara, né, mais importante dessa franquia tem nome e sobrenome, fala dele. Estamos falando aí do Demi Avdija. E por que isso? Cara, porque ele faz absolutamente tudo. Ele marca, ele reboteia,
passa, corre a quadra inteira, ataca a cesta, joga em várias posições e principalmente não precisa, né, dar bola o tempo todo para poder impactar o jogo de forma positiva. Esse tipo de atleta vale ouro na NBA moderna. É um jogador, né, que permite que estrelas sejam estrelas. Além disso, o contrato dele é excelente, né? Enquanto várias equipes pagam fortunas por atletas do mesmo nível, Portland teria, né, um dos melhores contratos. Portland tem, né, com o Avdiva, um dos melhores contratos atual da NBA. É exatamente por isso que assim, eu não veria, né, o Deni Avdiva em nenhuma troca futura, nem mesmo por uma super estrela. Mas, né, se o Avdiva, cara, é o equilíbrio, o futuro da franquia está em outro lugar. Cara, olha essa lista, né? Scottie Henderson, Sheldon Sharp, tem o Tausami, cara, o Donald Singan, Young Hansen, ou é muito talento jovem reunido em uma franquia. Scottie ainda, né, oscila. Cara, isso é normal, né? Armadores levam tempo para poder amadurecer, mas quando ele encontra confiança, você começa a enxergar flashes de um futuro All-Star. Já o Chad, né, Sharp, cara, assim, é simplesmente um absurdo fisicamente, explosão, impulsão, facilidade para criar o seu próprio arremesso. Se a bola de 3 dele evoluir, né, se os arremessozinhos de 3 pontos dele começar a evoluir, começar a cair, estamos falando, né, de um jogador que pode virar um dos rostos dessa franquia. Mas existe um atleta que talvez, cara, seja, né, ainda mais importante para esse núcleo. E assim, guys, nem todo, né, o herói aparece nas manchetes, né, cara? E aqui vem um carinho, que é o caso do Toumani Camara. Talvez, cara, nunca seja, né, o cestinha da equipe, mas ele faz, né, aquilo que times campeões normalmente precisam. Ele defende qualquer posição, troca marcações, fecha linhas de passe, corre sem parar e ainda contribui de forma muito positiva ofensivamente. É aquele jogador que todo treinador, né, adora ter no seu elenco e que todo torcedor, né, só percebe quando ele não está em quadra. Mas calma, né, muita calma nessa hora, porque o garrafão da franquia do Portland também pode assustar muita gente. E eu te digo por quê. Cara, imagina a seguinte cena: você enfrentar um pivô de 2,18 metros de altura, que protege o aro, domina os rebotes e ainda, né, começa a acertar umas bolinhas de 3 pontos. Esse é o teto do meu mano Donovan, né, Cregan. Cara, se essa evolução realmente, assim, acontecer, Portland pode ter, né, assim, encontrado o seu pivô do futuro, e isso muda completamente o potencial, né, desse elenco. Só que existe ainda mais um gigante esperando só a oportunidade perfeita para poder mostrar, né, ainda mais o seu potencial. O famoso, guys, Nikola Jokic versão chinesa. Cara, já joga a pergunta pra vocês. Nikola Jokic versão chinesa é uma aposta ou uma joia? Cara, estamos falando dele. E começou um caminhão aqui, galera, desculpa, acho que vai interferir um pouquinho aqui no áudio, mas eu vou finalizar, que já tô finalizando o vídeo aqui, beleza? O caminhão tá manobrando aqui, mas vamos embora. Então, cara, estamos falando aí do Young Hansen. Cara, é um carinha realmente divide opiniões. Tem gente que acha que ele ainda está bem cru, tem gente que acredita que ele será uma estrela, mas uma característica, né, chama bastante a atenção, e essa característica é a visão de jogo que ele tem, cara. Jogadores desse tamanho, né, normalmente finalizam. Young também cria jogadas, isso é um diferencial muito bom para ele. Ele enxerga passes difíceis, tem uma ótima leitura de jogo, só que tem, né, o grande probleminha agora de jogar aquela pimentinha no arroz. O grande problema é ele ter espaço dessa rotação da franquia do Portland Trail Blazers, né? Com tantos talentos, né, com tantos jogadores, né, brigando por minutos, será que ele terá o tempo suficiente para poder evoluir? E aqui, cara, que a gente chega ao ponto que pode decidir, né, assim, digamos, cara, o futuro dessa equipe. Existe uma frase muito famosa na NBA, né? Campeonatos custam caro, né? Essa é a frase. Campeonatos custam caros. Mas alguns, né, custam caros demais. E o Portland, cara, assim, está caminhando exatamente para essa direção.
Ja Morant, Damian Lillard, Jrue Holiday, Robert Williams. Mas, né, fora eles, né, tem toda essa geração chegando para renovar os seus respectivos contratos. O teto salarial começa a apertar e quando isso acontece sempre sobra para alguém. É por isso que hoje, né, assim, eu não descartaria uma grande troca ainda, né, lá na franquia do Portland. Talvez Jrue Holiday, talvez um outro veterano, né, talvez até uma negociação envolvendo Jaylen Brown. Lembra que eu comentei no começo, que eu falei ali que a franquia poderá ter mais uma movimentação gigante, né? Eu acho que não sei se eu comentei sobre Jaylen Brown, mas talvez a gente pode ver o Jaylen Brown pintando lá na franquia do Portland Trail Blazers, né, cara? Eu acho que eu falei disso na parte que eu falei do Avdiva, né, que ele não seria envolvido em uma troca, né, porque há um boato aí de que possivelmente, talvez, ele seria envolvido em uma troca para poder trazer, né, o Jaylen Brown. Então, né, cara, o Jaylen Brown pode pintar nessa franquia e, assim, cara, você manter, né, esse elenco inteiro pode simplesmente não ser possível. E essa decisão pode definir, né, o futuro da franquia para os próximos 5 anos, né? Acredito que ainda vai acontecer mais uma grande troca nessa franquia do Portland Trail Blazers. A pergunta final pra gente finalizar o vídeo aqui, que foi a pergunta tema do vídeo, né, cara? Esse Portland Trail Blazers assusta ou não para a próxima temporada? Na última temporada esse time foi muito bem, né? O time foi comandado pelo brasileiro, o técnico Thiago Splinter, né? Pena que a franquia não renovou com ele fechou com a franquia do Chicago Bulls, sucesso pro menino, enfim. Então essa franquia do Portland Trail Blazers conseguiram chegar nos playoffs, né? Pena que eles enfrentaram a franquia do San Antonio Spurs na primeira rodada dos playoffs. Aí foi pedreira, né, meus amigos? Os Spurs que chegaram às finais da NBA e perderam para a franquia do New York Knicks. Mas enfim, na primeira rodada dos playoffs, Portland Trail Blazers versus San Antonio Spurs, né, cara? E foi bem interessante, né, que o Thiago Splinter foi campeão quando ele foi jogador pela franquia do San Antonio Spurs, logo, né, no seu primeiro ano como técnico da NBA. Logo na sua primeira disputa de playoffs como o primeiro técnico brasileiro da NBA, ele enfrenta logo a franquia do San Antonio Spurs, franquia pela qual ele foi campeão como jogador. Bem interessante. Enfim, nesse duelo entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs, a franquia do Portland Trail Blazers perdeu, né? Mas a franquia foi muito bem, né, na última temporada, guys. Então, assim, né, cara, assim, na minha opinião, para a próxima temporada, com essas novas contratações, etc., é uma equipe que assusta bastante, né, no papel. Esse, com certeza, é um dos elencos, assim, mais profundos da NBA. É um elenco, né, cara, assim, que tem, né, juventude, tem estrelas, tem defesa, tem potencial, mas talento sozinho, né, nunca ganhou campeonatos. É preciso química, né, é preciso, né, definir, né, as funções de cada um, ou seja, ter as funções muito bem definidas, né, os jogadores, né, cara, aceitando os seus papéis, né, cara, e principalmente um treinador capaz de administrar tantos egos reunidos. Se isso acontecer, o time do Portland Trail Blazers pode surpreender muita gente na próxima temporada. Mas se cada um quiser ser o protagonista, esse projeto pode acabar antes mesmo de começar. Agora eu quero passar, né, essa decisão para vocês. Se vocês fossem o General Manager da franquia do Portland Trail Blazers, vocês manteriam esse elenco exatamente como está ou sacrificariam parte desse núcleo para poder buscar mais uma estrela? Quero saber a opinião de vocês, guys. Não se esqueça de comentar. É isso. Se você curtiu, né, esse tipo de resenha, não se esqueça aí, se você ainda não faz parte aqui do canal Hora do Basca, não se esqueça de se inscrever e de dar uma porrada no botão do like para fortalecer a nossa comunidade do canal Hora do Basca, tá ok? Valeu pela companhia, se cuidem, até o nosso próximo vídeo. Valeu, bye bye.